Então, galera, estou aqui de volta para a gente poder fazer mais um bate-papo e hoje falando um pouquinho mais sobre inovação, né, mudando um pouquinho do marketing. Eu trouxe um amigo meu aqui que é engenheiro elétrico, né, tá na moda aí, estou vendo falar bastante de carro elétrico, né, e eu tive uma experiência recente com o Tesla lá nos Estados Unidos, em Miami, né, nos 15 dias que eu estava passando lá, então eu comecei a trocar ideia com ele. Eu postei algumas coisas na internet sobre o Tesla também, que o pessoal interessou, né, achou bacana. Então, resolvi chamar o Igor aqui para... Igor Rovardik, né? Não sei se vou falar seu nome certo, Igor. Eu queria que você se apresentasse, Igor, contasse um pouquinho sobre sua experiência acadêmica, né? Porque, igual eu comentei, tem alguns alunos meus que assistem aqui, pode estar interessante, né? Falar, ou pessoas que estão iniciando carreira, estão pensando aí em fazer engenharia, né? Elétrica, que eu já estou adiantando um pouquinho que você faz. Conta um pouquinho sobre sua profissão, sua história aí, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Ô, Renato, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer conversar com você hoje à tarde. É o seguinte, eu comecei minha formação técnica, primeiro fazendo um curso lá de eletricista no Senai. Depois eu consegui fazer um curso técnico, depois prestei vestibular para engenharia na PUC, acho que foi até onde você estudou, né? Uma época. Fiz a engenharia elétrica lá na PUC, e depois fiz uma pós-graduação em BIM, que não tem nada a ver com elétrica, assim, seria elaboração de projetos em 3D, sabe? Depois disso, apareceu uma oportunidade, através de um amigo meu que trabalha numa concessionária de veículos. Ele me perguntou: você não se interessa em trabalhar com a gente nas instalações para carro elétrico? Eu falei: cara, eu não sei nada disso. Se você me der um tempo, eu estudo e tento aprender. E aí acabou que em 2021 surgiu essa oportunidade. Desde 2021 eu tenho estudado e junto com um tio meu, a gente abriu a empresa que chama Energisa Car, para esse fim específico de carro elétrico. Legal, cara. Até a gente estava conversando muito sobre isso, né? Porque eu tive essa experiência com o carro e eu vi que tem muito hater por aí em relação a carro elétrico, né? Tem gente que ama, gente que odeia, né? E eu tenho alguns amigos também que adquiriram carro elétrico, híbrido, etc. Eu achei bem interessante. Eu acho que é algo que está crescendo, né? Pra caramba. Eu acho. Você comentou na PUC, né? Eu brinco às vezes que eu sou meio engenheiro, porque eu fiz metade do curso de engenharia e larguei, né? Eu fiz engenharia de controle e automação, e curiosamente não existia automação, na verdade, né? Eles vendiam um curso com esse nome comercial, mas a gente fazia a grade elétrica, né? Como uma grade de eletrônica, né? Misturado com um pouco de programação, algumas coisas assim, né? Então, realmente tive essa experiência. E para mim, o que me marcou, que foi interessante aqui para o nosso assunto, é que a gente, né, a PUC, prédios muito grandes, a PUC Minas, né, tinha um prédio lá que era da engenharia civil e mecânica, se eu não me engano, acho que ficavam até juntos na época. Muda um pouco, deve ter mudado aí, né? Estou falando 99 aí, né, para trás aí, né, coisa antiga. Eu estou entregando a idade. E o que eu achava interessante é que quem falava que estava fazendo mecânica estava principalmente querendo trabalhar com carro na Fiat. Ninguém estava pensando em mexer com trator, com outras coisas da área de mecânica, nem, né, nem nenhum tipo de máquina, a não ser gerador, ninguém pensava nisso. Todo mundo era meio que paixão por carro, né? E eu não sei, eu queria colocar um ponto para te perguntar sobre essa questão esses haters que estão aparecendo aí. O pessoal fala assim, né? Porque está muito polarizado. Eu gosto muito de carro elétrico, você é engenheiro elétrico, né? Mas vamos tentar ter um papo mais neutro aqui, às vezes falando do que é bom, que é ruim, né? Que esse é o objetivo, não ficar muito pró, mas a gente sabe que tem aquele viés do cara que ficou a vida inteira estudando mecânica para vir uma engenharia, né, elétrica tomar conta em cima do carro elétrico. É claro que ainda tem peças mecânicas no carro, mas boa parte sofre, né? Que todo mundo é apaixonado é pelo motor, no final das contas, né? E também você tem um mercado grande se fechando aí, vamos dizer, né? Não estamos dizendo que vai ter uma substituição total, mas se acontecer algo de 20% ou 40%, muito negócio aí vai quebrar, né? Hoje tem várias mecânicazinhas de esquina, né? Que o cara não sabe mexer no carro elétrico, às vezes
vai depender muito mais de uma manutenção de uma concessionária ou de outro tipo de especialização e por aí vai, né? Até o pneu, hoje, não está aberto aí para as lojas de pneu. Então, como é que funciona isso aí na sua visão? O que você está vendo aí de haters e outras pessoas? Tem sentido, não tem sentido? Carro elétrico, você acha que é alguma coisa que vai bombar mesmo? Tem futuro? Veio para ficar? Vai demorar? O que você acha aí? Bom, cara, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o carro elétrico é o futuro, não tem jeito, né? Se você for pegar a eficiência do carro elétrico, ele é muito maior do que o carro a combustão. Então, assim, o carro tem poucas peças móveis, né? Ele tem estabilidade muito maior, porque eu vejo também o conforto, né? O carro não é barulhento, então tem muita vantagem, além da pressão que existe do governo e dos consumidores para a compra de carro elétrico, né? Em função da sustentabilidade ambiental. Eu achei que isso iria demorar mais a pegar. Só que o que eu vi que parece que isso virou muito rápido. Então, por exemplo, em 2021, a gente fazia lá uma instalação por semana de carro elétrico. Hoje a gente preenche todos os dias da semana, praticamente, com instalações de carro elétrico. É difícil de eu ter um prédio, vamos falar, na região sul, aqui de Belo Horizonte, que a gente não ouviu falar de um morador que comprou carro elétrico. E o preço também, ele abaixou muito, né? Então, hoje você já tem carro elétrico com preço de 100 mil. Eu acredito tanto nessa questão de que o carro elétrico pegou, também pelo investimento que a BYD está fazendo no Brasil, né? Ela comprou a fábrica da Ford lá, e hoje o segundo maior investimento da BYD fora da China é no Brasil. A primeira na Tailândia e o segundo é no Brasil. Então, eles não estão aqui para brincar, né? Eles estão fazendo uma fábrica grande. Eles são muito agressivos comercialmente, então eu acho que existe uma dificuldade, que é a questão da energia, né? Da falta de energia e da infraestrutura nos prédios. Mas eu acho que a gente já, assim, a parte de marketing, a parte de pessoas interessadas em comprar carro elétrico, isso tá, tá exponencialmente, está se aumentando exponencialmente, entendeu? Até me surpreendeu a quantidade de pessoas que eu conheço ao meu redor que compraram o carro elétrico, entendeu? E se você for pegar, por exemplo, na China, 28% dos carros são elétricos, na França, 20%. Então, são países que já têm bastante carro elétrico. No Brasil, isso hoje representa 1% do mercado. Mas eu acho que tem uma margem grande aí para se adquirir carro elétrico, entendeu? Entendi. Eu vi que até na China esse número de 28, acho que é geral, né? Eu vi que algumas cidades, 40% já são elétricos, né? E aqui em São Paulo, né, você tem o rodízio, né, que uma vez por semana você não pode sair com carro de manhã nem final da tarde, né, que é bem complicado, né, para poder diminuir a emissão de gases aí, diminuir o trânsito também, né? E eu vi que certos lugares lá no centro, lá de Xangai e tal, você só tem acesso com carro elétrico, né? Não tem acesso com outros carros também. Então, o governo chinês foi bem agressivo nesse ponto, né? Falando da BYD também, que eu achei interessante, eu vi uma notícia, né, que eles estão fazendo esse investimento na Bahia, né, que eles estão chamando de BYD Land aqui, né, informalmente, né, que é uma cidade que eles querem criar aí para mais de 20 mil pessoas mesmo, né, para morar, para tudo mais, e espelhada numa cidade deles que eles criaram também na China, que já existe, que tem até monotrilho passando pela cidade, um negócio impressionante realmente, né, realmente o investimento é altíssimo, né? Falando um pouquinho, assim, que são os problemas, né, que a gente fala aí, né? Tipo, o Brasil tem capacidade energética, né, para isso, né? Acho que eu já vi muita crítica falando, né, que na Europa o cara queima carvão de um lado e põe o carro elétrico do outro lá, não faz muita diferença para poder fazer energia. Tem gente que fala, pelo menos você está tirando dos grandes centros, né? Menos gente está respirando alguma coisa ali, né? Não sei se isso também é válido, não sou especialista para dizer, né? No Brasil a gente já tem uma energia limpa, mas a gente tem apagão de tudo aí toda hora, né? A gente
nossa empresa, que é o Anti-One Labs, que trabalha home office, né? Vira e mexe, tem alguém sem energia, aí, com algum problema por causa disso, né? Bem complicado, né? Até eu já fiquei sem energia aqui também. Então a gente fica pensando, será que vai dar conta, né? Disso também é outro problema, né? E então eu queria entender assim, e eu também vi, né, que os chineses estão jogando o preço para baixo dos carros. E eu vi uma notícia muito interessante também outro dia que fala assim que as carrocerias dos carros no Brasil são muito atrasadas, né? Falando assim, foi, eu acho que no New York Times falando assim que o Commander no Brasil, né, que é o Jeep Commander, custa US$ 90.000, US$ 39.000. Lá nos Estados Unidos ele custa US$ 29.000, né? Foi o Commander super caro, né? Como é que isso acontece, né, no Brasil? E falando que, se eu não me engano, o Civic já tem 10 ou 14 anos, que é a mesma carroceria, só muda pouca coisa, né? Então, essa questão também da importação, que é um pouco mais complicada, a gente ter que. A gente acaba sendo refém um pouco da indústria aqui, né? Aí vem o chinês, eu vi o BYD Seal, né? Dei uma olhada na concessionária, e ele é impressionante, o luxo dele, né? As pessoas falam que é um luxo de Porsche pela metade do preço de um Porsche, né? Às vezes até mais, não sei, né? Fora a estética, essas coisas. Tem gente que ainda questiona o made in China, né? Apesar de tudo estar sendo made in China, né? Então, como é que esses carros competem assim com a combustão? Como é que é essa eficiência energética no Brasil? Assim, qual que é a possibilidade? O Brasil vai ter que investir em geração de energia, né? Fernando Henrique, naquela época, a gente teve apagões, né? E outras coisas, racionamento de energia. Como é que o Brasil está em relação a isso, hein? Bom, cara, primeiro só pegar um dado aqui, que é o seguinte: em 2020 foram comercializados pouco mais de 19 mil veículos elétricos. Já em 2023, isso é próximo de 100 mil. Então, vou falar assim, um aumento quase 500%. Então, o aumento é muito grande, né? Agora, realmente, o desafio da energético, né? Vamos falar, o desafio energético, ele é grande porque, se você for ver, hoje os prédios, nenhum praticamente estão preparados para receber essa demanda, e os que foram preparados, às vezes foram preparados errados, entendeu? Então, vários prédios aí, o cara coloca lá uma tomadinha de 3.500 watts, e aí ele acha que aquilo está preparado para carro elétrico, e não está, entendeu? Uma tomada, 3.500 watts, ela atende bem um carro híbrido. Agora, um carro 100% elétrico, ele já tem que ter, vamos falar, um wallbox, um carregamento mais rápido. E aí que vem o complicador. Por quê? Um prédio, para ter capacidade para carregar muitos carros elétricos, vamos falar, um prédio que eu estava conversando ontem com um cliente, com 20 pontos de recarga, é necessário um investimento grande de energia no prédio, um aumento na entrada de energia onde que se faz a leitura, um investimento da concessionária de energia na rua e o aumento também vamos falar, da infraestrutura primária, né, de usina, da geração mesmo de energia. Então, o desafio é muito grande. Mas qual que é o detalhe que eu enxergo? Que eu acho que mais de 90% das recargas dos veículos vão ser feitas em casa, durante a noite. Quando você chegar lá, você vai pegar seu veículo e vai deixar ele carregando. Quando você for fazer uma viagem mais longa, aí você vai ter que se preparar, fazer lá onde que você iria parar o carro para carregar. Então, às vezes, um restaurante legal que você conhece lá, você vai aproveitar e carregar seu veículo. Mas o investimento de energia, hoje, ele é muito grande, entendeu? E as concessionárias, elas estão meio paradas nisso. São Paulo já existe norma técnica que prevê algumas coisas para carro elétrico, mas, por exemplo, a CEMIG em Belo Horizonte é zero, não fala nada. Não existe nenhuma premissa quanto a isso. Então, vamos falar assim, o mercado de carro elétrico ele tá atropelando, né, as coisas, e aí a gente está tendo que se virar. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu fui criando as premissas. E aí acabou que muitas das premissas que eu pensei, elas hoje são as que são usadas. Então, a gente pensou certo, entendeu? Então, assim, ó, o que eu vejo é que o mercado ele vai atropelar as coisas e a gente vai ter que correr atrás, porque ninguém se preparou para isso, não. Entendeu? Entendi. E o que que eu queria colocar, pra gente, vamos separar um pouquinho o assunto, só porque você já chegou e já falou do prédio, só para a gente poder dividir. Então, assim, primeiro, a minha preocupação é a geração de energia no Brasil. O Brasil tem capacidade de gerar energia suficiente
para o que a gente tem agora, vamos dizer, e para o futuro, esse tanto de carro carregando, será que isso, né, isso é um primeiro ponto. E depois eu queria voltar, depois a gente vai um pouquinho nesse assunto. Eu acho que tem várias questões de infraestrutura aqui, né? Tem a questão dos prédios, você citou, eu sei que em São Paulo tem uma lei, se eu não me engano, prédios a partir de 2021, né? São obrigados a ter estrutura de carro elétrico, né? De certa forma. Prédios novos ainda não, então tem essa já, então os prédios já estão correndo um pouco atrás dessa questão da infraestrutura. Né? Aqui no meu prédio mesmo, a gente tem até, eu acho que 2 vagas, né? Mas uma estrutura meio ruinzinha, porque aqui não foi antes de 2021, e não tem possibilidade de colocar tomada, porque as vagas não são fixas. Então eu não conseguiria ligar alguma coisa numa vaga ligado no meu quadro de energia, vamos dizer assim, porque eu vou chegar lá, alguém vai estar parado naquela vaga, não vai ter jeito, né? Então tem alguns desafios aí, vamos dizer, né? E a questão do uso na cidade, as viagens, etc., vamos falar um pouquinho disso. Mas me fala um pouquinho mais, assim, do que você sabe, né, de geração de energia. Você acha que o Brasil está preparado? Falta um investimento do governo também em geração de energia, a gente precisa de hidrelétrica, precisa de algumas coisas, né? Eu sei que grande parte do Brasil é hidrelétrica, né? Uma parte ainda é feita em combustíveis fósseis, né? Queima de combustíveis fósseis. Como é que é essa infraestrutura para receber isso? É claro que, ao mesmo tempo que a gente fala São Paulo, Belo Horizonte, né, Rio de Janeiro, né, e o Acre, né, eu já não sei, né, vai saindo desse meio. Então, como é que está a infraestrutura do Brasil hoje, antes da gente, vamos dar um zoom depois e chegar lá no prédio, mas me fala primeiro disso. Bom, realmente, a infraestrutura ela ainda está bem aquém, né? É, existe, existe vários projetos aí de infraestrutura no Brasil que estão parados, mas o que eu vejo é o seguinte, o que eu enxergo, na verdade, a parte de infraestrutura de carga elétrica, ela funcionaria bem com, associada à parte fotovoltaica. Então, vamos supor, você tem lá uma casa, você tem um prédio, você mesmo já faz uma parte da geração de energia lá. Com isso, você vai conseguir carregar o seu veículo e comprar uma energia muito mais barata. E, além disso, com um sistema dinâmico, ou seja, um sistema de recarga inteligente. Não você chegar e plugar o seu veículo lá e deixar carregando, não. Você consegue instalar um sistema dinâmico que ele vai, como que eu vou te explicar? Ele vai colocando energia no seu carregador em função do que tem disponível naquele momento. Então, com isso, você minimiza os investimentos de infraestrutura. Porque se você for pensar, vamos fazer uma infraestrutura para carro elétrico para um prédio inteiro, para um bairro inteiro, para esse monte de gente, isso se torna inviável, entendeu? Não existe essa infraestrutura no Brasil e não vai ter tão cedo. Então, vai ter que se associar a parte de fotovoltaico e também criar uma infraestrutura inteligente onde que você possa maximizar as recargas de forma a muita gente carregar ao mesmo tempo, sem sobrecarregar a rede, entendeu? Mas hoje a infraestrutura, Entendi. ela está muito aquém. Sei. A tecnologia, eu acho que quando o governo, né, dá uma pressionada também, ou as pessoas adotam, né, porque há algum benefício, né, a gente percebe que as coisas vão barateando, né, as coisas vão evoluindo, né. Achei interessante, outro dia estava tendo a Fórmula I, né, de carros elétricos, né, igual a Fórmula 1, mas com carros elétricos aqui em São Paulo, e eles estavam testando o carregamento de 1 minuto, né, que aí é um ponto que eu queria colocar sobre os carregadores. Eu vi que tem carregador, né, ou você liga na tomada portátil, que ele tem 3,5, né, que eu acho que ele vai demorar, dependendo do carro, umas 20 horas para carregar, ou você tem o wallbox, que é entre 10 a 12 horas, se eu não me engano, e aí você vai acelerando, né, que é de 3,5, 7,5, 22, e vai subindo ali, né? Então, eu vi que no Brasil muito aqui é 7,5, 22, você acha uns 50 às vezes na cidade, e pelo que eu pesquisei, tem alguns 150 na estrada, né? Já nos Estados Unidos, pelo que eu vi, de todos da Tesla que eu parei lá para utilizar, eram 50, né?
E é curioso que eu fui pegar o Tesla e toda vez que eu ia pegar, a Andrea falava, não pega não quero ficar carregando esse negócio, vai dar problema. Então eu já ficava ansioso. A Andrea que já não gosta de ficar 5 minutos no posto me esperando carregar lá. Não carrega outro dia, não quer carregar, não quer abastecer, né? Não imagina carregar. E a experiência foi muito positiva lá, né? Pela infraestrutura. Você chega num shopping, tem, sei lá, 20 carregadores da Tesla, 3 carros usando só, é carregador pra caramba, né? É interessante que você não precisa passar cartão de crédito nem nada, vai tudo na conta do carro, né? Que depois a locadora, no caso, cobra, né? Mas poderia estar na sua conta, né? Que é bem legal. Mas eu tive o que eles chamam, né, de ansiedade de recarga, né? Porque assim, meu Deus, vou ficar sem carga, onde é que eu vou? Aí eu fui para Miami Beach, não tinha carregador lá, eu falei, o que eu vou fazer? E é engraçado que eu estava me programando de ir fazer algumas coisas para carregar e eu não precisei. Todo lugar que eu parava no shopping, eu estacionava no shopping, porque o escritório do WeWork é do lado. Então, todo dia eu carregava ali. Tinha dia que eu nem carregava, que nem precisava. Falei, tá com 90%, deixa para lá. Né, deixava até gastar um pouco mais. E foi uma experiência muito boa, assim, lá. Realmente não tive essa preocupação. Não viajei, né? Não peguei o carro, já fui para Orlando outras vezes, dessa vez não viajei para dizer, mas foi muito tranquilo, assim. Em todo lugar tinha carregador. No alguns lugares tinha carregador que não era da Tesla, né? Que aí não dava para utilizar. Não sei se existe um adaptador ou alguma coisa. Mas isso aí foi muito tranquilo, assim, carregador na velocidade, né? O que eu vejo aqui em São Paulo, pelo menos acessando aquele aplicativo PlugShare, você vê carregador para todo lado. Outro dia eu passei na porta de um eletroposto, essas coisas é legal. Eu achei que a experiência de carregar, talvez para você ficar meia hora parado, 1 hora parado carregando, realmente não é a melhor, né? Eu acho que tem que ser assim, ou quando você está dormindo, ou quando você faz uma parada na estrada, essas coisas. E eu estou ouvindo falar agora que tem carros que vão chegar até a possibilidade de carregar 350 quilowatts, né? Não sei se é aquele Ioniq, né, da Hyundai. Isso é uma velocidade absurda, né? O carro, às vezes, tem 80 quilowatts de bateria. Se ele vai carregar uma velocidade de 350, ele vai carregar em menos de 1 hora, né? 30 minutos aí, dependendo das condições climáticas, né? Tem umas coisas de bateria, né? Então, essa parte do carregador, que eu acho que ainda está um pouco confusa, a gente tem que redesenhar isso, né? Acho que as pessoas estão criando eletropostos muito no conceito do carregamento do carro em relação ao que o posto de gasolina é hoje, né? Não sei se é bem isso, né? Assim, será que eu preciso de um eletroposto? Às vezes eu quero parar num restaurante, às vezes eu estou falando fora desse carregamento de casa, que eu acho que o carregamento de casa ele supre muito bem para carros até com pouca autonomia, né? Não sei a sua opinião, em relação a usar na cidade. Dificilmente você vai rodar 300, 400 quilômetros na cidade no dia, né? Eu acho que sem parar, né? Eu acho que até o eletroposto talvez faça sentido. Eu vi até quem estava parado ali era um Uber na hora do almoço, talvez o cara estava dando uma recarga para poder terminar o dia, mas não sei dizer se o cara roda 400 quilômetros no dia, deve ser uma coisa muito louca, né? E então acho impossível. Então botou para carregar em casa, acho que dali está resolvida essa questão da autonomia. E estrada, como é que funciona assim? Porque eu, por exemplo, estudando aqui a possibilidade de ter um carro elétrico, eu vou sair de São Paulo, vou para Belo Horizonte. Eu vi que tem vários postos, mas ainda me preocupa. Será que eu vou chegar, esse posto vai estar ocupado, vai estar quebrado? Já vi alguns vídeos disso. Como é que é essa infraestrutura para quem quer estar na cidade, na sua opinião? Estou falando de São Paulo, queria até te ouvir de Belo Horizonte e outros lugares que você conhece. E como é que é o uso para a estrada? Bom, o que eu percebo é o seguinte: vão haver várias recargas que a gente chama assim, recarga de oportunidade. Aí você foi ali tomar um sorvete, aí você deixa o seu carro lá no valet e recarrega. É igual você foi lá no shopping, aproveita aquela oportunidade e recarrega. Isso vai virar um negócio, né? Então, é, eu vejo que existe as recargas de oportunidade, a recarga de casa, né? Que é aquela recarga lenta com o que você tiver lá, que você conseguir recarregar, e as viagens longas. Para as viagens longas, é o que eu percebi até hoje, experiências de clientes, é se fazer um mapa do que você vai viajar. Você vai viajar daqui para São Paulo? Então, ó, daqui para São Paulo é 500 quilômetros, eu vou parar em tal lugar aqui, vou almoçar, e meu plano B
é esse aqui, não tem jeito, entendeu? Eu acho que a pessoa vai ter que se organizar para poder fazer essas viagens longas, até a infraestrutura crescer. Em São Paulo, eu sigo algumas páginas do Instagram e tudo, em São Paulo já tem muitos postos que estão se tornando eletropostos. E eletropostos de pontos de recarga de 50 quilowatts, até mais. Porque, na verdade, é o seguinte, o tempo de recarga, ele é proporcional lá ao ponto que você está fornecendo, né? Então, vamos falar, o wallbox lá, o fast charge, que vai carregar o carro, quanto maior a potência, menor é o tempo de recarga. Então, quem tem condições de criar essa infraestrutura são os postos, eletropostos. Isso a gente não vai ver em prédio, não vai ver em estacionamentos, em shopping, porque um carregador desse é muito caro. Eu participei aqui de uma concessionária que ela colocou um carregador de 35 quilowatts. Esse carregador custou quase 100 mil reais. Então, é difícil de estacionamentos, vamos falar, prédios comerciais simples, terem condições de criar um eletroposto desse, né? Então, eu acho que, resumindo, em viagens vai ter que ser feito um planejamento bem organizado, de onde você vai parar, qual que é a autonomia, para conseguir realizar essas viagens, entendeu? Mas eu acho que a infraestrutura está crescendo bem. Principalmente em São Paulo, eu tenho visto no interior lá fazer bastantes eletropostos de potência bem alta. Legal. Eu acho também no prédio, se você vai deixar a noite inteira, é até ruim que carregue rápido, porque você vai ficar ocupando a vaga de qualquer jeito, né? Você acha que vai ser um desperdício ali de carga de qualquer forma, né? Eu acho que então a infraestrutura da estrada, eu vi muita gente reclamando disso, algumas estradas, né? Eu vi pelo menos de Belo Horizonte a São Paulo tem muita coisa. Eu vi um cara falando, eu vou de Xangri-Lá, no sul, até Floripa, acho que dá mais do que a autonomia do carro, e aí ele foi carregar, o carregador estava quebrado, aí ele foi em outro, o carregador era muito lento, demorava 12 horas, já tinha uma pessoa, inclusive, carregando, ele perdeu o final de semana dele que ele ia viajar. Então, acho que não é uma opção, né? Assim, infelizmente ainda, né? Tipo, acho que a tecnologia ela tem a tendência sempre a baratear, né? As pessoas vai tendo a necessidade, né? E acho que um ponto interessante que eu queria colocar aqui até de mercado, né? De marketing, é que você atrai, né? Você tem um carregador, você atrai ao seu negócio, né? Você tem aplicativos que estão localizando o seu negócio pelo carregador que você tem, né? Então, a gente vê supermercados, shoppings já como um diferencial. Eu vi outro dia na rua, foi a primeira vez que eu vi isso, aqui próximo aqui da Oscar Freire, andando para o escritório, tinha um carregador na rua, em frente ao restaurante. Eu só vi isso na Europa, né? Eu tinha visto lá nos Estados Unidos, até não cheguei a ver em Miami, só vi em lugares fechados. Poderia ter também, né? Lá é mais seguro. Em Portugal eu vi carregadores na rua também, achei interessante. É a primeira vez que eu vi no Brasil um carregador na rua, mas acho que é porque um restaurante fica movimentado, né? Ninguém vai quebrar ali, eu não sei se eles tiram aqui dali, se tem possibilidade, mas é interessante. Vou estacionar, vou nesse restaurante, né? Ou vou num shopping que tem um carregamento. Ou estou na estrada, né? Vou parar naquele lugar que carrega, né? Eu acho que isso é uma questão importante aí para o empresário avaliar, né? Agora falando um pouquinho da infraestrutura em prédio, né? Assim, vou dar um exemplo do meu prédio aqui, que a gente tem quase 400 apartamentos, São Paulo tem essas coisas, e acho que nem todo mundo tem vagas, acho que são 200 e poucas vagas, né? Essas vagas são movimentadas, né? Como é que funciona, assim? É um prédio mais novo? Mas me fala um exemplo de prédio mais antigo também. Como é que é essa instalação, né? Assim, qualquer eletricista vai lá e faz, tem que chamar um engenheiro, qualquer engenheiro faz, tem que ser uma empresa especializada. Conta um pouquinho mais do seu trabalho, assim, e o que são as observações importantes. Quanto que custa aí para a gente poder botar também? Como é que é isso? Bom, essa pergunta sua é interessante pelo seguinte: na hora de você comprar o carro, qualquer eletricista faz, porque o vendedor do carro lá fala, não, é só instalar uma tomadinha lá que o seu carro carrega, entendeu? Mas não é bem assim, não. Na hora de você fazer um seguro, né? Se o carro pegar fogo, tiver um problema, a seguradora ela vai avaliar tudo isso, entendeu? Então, hoje, a,
Mas existe uma norma, 17019, que regulamenta a instalação de carro elétrico. Então, ela tem uma série de exigências para dar segurança ao prédio e dar segurança também à pessoa que está usando o carro elétrico, porque como o carro é elétrico, ele pode dar choque, ele pode dar fuga do carro para a pessoa. Então, é necessário ter uma proteção para isso. Então, é o seguinte, é importante ter uma empresa especializada, ter um engenheiro, né, que vai ter a responsabilidade técnica sobre aquele serviço, para te dar segurança e também para te... Amanhã você vai fazer um seguro para o seu carro e tudo, você precisa... Se você tiver feito a instalação mal feita, seu carro pegar fogo, provavelmente a seguradora não vai te cobrir. Como é que funciona? Pegar um prédio aleatório aqui em Belo Horizonte. Às vezes um prédio lá tem 20 moradores. E aí um morador quer fazer a instalação do ponto de carro elétrico. Qual que é o procedimento padrão que a gente faz? Primeiro a gente vai ao local, avalia como é que é a instalação, a gente verifica qual é a demanda que o prédio tem disponível hoje, porque o carro elétrico, ele, vamos supor, se você colocar lá 20 carregadores de uma vez, provavelmente aquele prédio não foi previsto para isso e ele vai colapsar a parte de energia, vai desligar a luz toda do prédio. Então, o primeiro passo que a gente faz é o seguinte, a gente instala um medidorzinho no padrão de energia do prédio, vê qual que é a energia excedente que ele tem hoje. Então, a gente olha lá, quanto de energia está sobrando naquele prédio e quantos carregadores veiculares a gente pode instalar. A gente já viu casos aqui que o condomínio sai contratando eletricista, cada um sai puxando um ponto, daí a pouco o prédio está no escuro, entendeu? Então, primeiro a gente faz uma avaliação, segundo, a gente elabora um projeto elétrico para a instalação desses pontos de recarga, e depois a gente faz a execução. O interessante vamos supor, eu tenho no meu prédio 20 moradores, 20 vagas para carro elétrico, mas o prédio só tem disponibilidade, só tem energia sobrando para 10. Como é que eu faço? Então, a gente consegue fazer um projeto que a gente consegue otimizar a energia para atender os 20 pontos. Por quê? Se você pegar na parte da manhã, por exemplo, naquele prédio, às vezes ele está consumindo pouca energia, mas chega mais à noite, que é um horário de pico, ele tem pouca energia disponível. A gente consegue colocar lá, fazer uma automação, que o ponto de recarga, ele lê o quanto de energia excedente tem o prédio e ele recebe só aquilo que está disponível. Então, não corre o risco do prédio colapsar, entendeu? Então, o que que isso infere? Às vezes, você tem 20 pontos de recarga, mas só cabem 10. Então, a gente instala os 20, mas ele vai recarregar mais lento. Então, aí, em determinado momento, sobrou mais energia. Aí ele carrega mais rápido, entendeu? Então, é um sistema muito mais eficiente, muito mais interessante do que você querer ligar todos ao mesmo tempo sem fazer nenhum tipo de estudo, entendeu? E uma dúvida, você falou assim, que o ponto de recarga, né, puxa a energia de acordo, né, com a disponibilidade de energia. Interessante, mas esses wallbox, né, que eu vi lá que eu acho que a maior parte dos carros, se você compra, você ganha um wallbox, né? Ele é uma bateria também, aquele wallbox, ele carrega alguma coisa ali, tipo uma pré-carga, tô dizendo, se ninguém está carregando naquele momento, o ponto de energia consegue concentrar alguma energia ali ou não? Ou ele só passa direto? Como é que é isso? Não, o wallbox, ele só passa. Ele só injeta energia no veículo, entendeu? Ele não armazena, não. Porque é muito difícil, né? Armazenar energia. Tem que ter uma pilha de baterias. Isso a gente ainda não viu no mercado, não. O que é importante também saber é o seguinte: existem dois tipos de wallbox. O wallbox normal e o smart. A gente só consegue fazer esse sistema de automação no smart, entendeu? Então, às vezes o cara compra um wallbox lá, Xing Ling, e baratinho, né, sem muita procedência, sem ter teste do Inmetro, sem muita confiabilidade, então isso a gente não consegue fazer. A gente consegue fazer esse sistema de automação nos wallbox que a gente chama de smart, aqueles que conversam com a internet, entendeu?
Entendi. Entendi. Então às vezes ele pode aumentar ou diminuir a energia da recarga naquele momento, né? E também acho que é um ponto interessante, você tem 20 vagas de carro, né? Dificilmente você vai ter 20 carros carregando ao mesmo tempo, né? Algum vai estar lá parado, plugado, mas já terminou, né? Então você consegue administrar aquela energia, né? Aumentar ou diminuir a velocidade, eu acho que é por aí, né? Tem um ponto interessante que a gente estava falando sobre o carro ter uma qualidade maior, mas são qualidades que hoje a BYD, né, GWM, outras marcas que estão vindo aí, pelo menos as que eu conheço aqui, não estou querendo excluir nenhuma não, né, porque a gente não está patrocinado aqui pela BYD ainda, né, ou pela Volvo, né, a Volvo já é famosa por ter uma qualidade dos carros. Eu acho que o que eu percebi é que a BYD trouxe uma qualidade, né? E quando eu falo, não é mecânica elétrica, eu estou dizendo assim, de banco, de volante, de conforto, acima do normal, né? Você precisa, acima do normal de um preço daquele carro, né? Então, eu acho isso é um diferencial, né? Que eu acho que ela está chamando bastante atenção. Mas eu queria saber, assim, em relação à qualidade da estrutura do carro versus um carro a combustão mesmo, né? E também, assim, vamos dizer, o carro elétrico, você falou, pega fogo, dá choque, começou a falar mal do carro elétrico, aí começou a dar medo, né? Você, peraí, vamos consertar isso aí, será que é isso mesmo, né? Eu vi até uma estatística nos Estados Unidos, não sei se você corrobora com isso, que tem muito. Eu já vi carro a combustão pegando fogo lá direto nos Estados Unidos, não sei por que pega fogo, né? A gente via, antigamente era Brasília pegando fogo aqui no Brasil o tempo inteiro. Lá que a cada 100 mil carros, 7 mil pegaram fogo, carros combustão. Híbridos foi metade dessa quantidade, 3.400 mais ou menos, e carro elétrico foi menos de 300, na verdade, que pegaram fogo, né? Mas teve um vídeo que foi que mostraram de um carro elétrico pegando fogo e ninguém conseguia apagar, né? Mas acho que não sei se é uma tecnologia mais antiga, a gente tem que lembrar que está evoluindo tanto que 10 anos atrás o carro a combustão era a mesma coisa, o carro elétrico era outra coisa totalmente diferente, né? E qual que é a vantagem? É uma coisa que, para mim, pessoalmente, me intriga muito. Eu não comprar o híbrido, né? Porque talvez seja a melhor opção para você rodar na estrada, né? Por autonomia, por onde ele chega, ou eu carrego, ou eu abasteço, está na boa. Mas eu não, talvez não compraria, porque eu acho que, pessoalmente, não sou especialista para dizer, mas para mim eu me sinto que eu vou estar comprando dois problemas. Eu vou ter que fazer a manutenção no motor elétrico e na bateria e na combustão e trocar óleo e fazer todas aquelas coisas, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, pela sua experiência que você conhece, sua parte é a instalação mais, né, da empresa, mas como eu sei que você tem parceria com várias concessionárias, né, que elas te indicam, né, e tudo mais, você conversa lá com os mecânicos, você conversa com os donos, né, o que você está vendo, assim, em relação à manutenção, tanto para a gente poder, claro, pegar o carro combustão como referência, mas eu queria que você me dissesse um pouquinho mais do elétrico e do elétrico híbrido, né, dos dois, né, na verdade tem as duas coisas. O que você está vendo aí? Bom, vou começar com uma frase de um amigo meu que trabalha na concessionária. Ele me falou o seguinte: cara, não sei o que eu vou fazer com meus mecânicos, porque não tem serviço para eles. O carro não dá problema, não estraga. A pastilha de freio dura 100 mil quilômetros. Então, o carro ele tem poucas peças para dar defeito, né? Então, eu fiquei marcado com essa frase desse amigo meu. Estou precisando de mandar os mecânicos embora porque não tem serviço para eles. Agora, a experiência que eu tenho dos clientes, tudo, o feedback é muito positivo. Apenas 2 clientes que eu percebi que não adaptaram ao carro elétrico, não gostaram, e depois eles venderam. Mas, assim, a gente fez mais de 300 instalações aqui. O que eu vejo muito é um cliente que ele compra um carro híbrido, porque ele está receoso, né? Que o carro híbrido tem uma autonomia lá de próxima de 50, 60 quilômetros. Então, dependendo do percurso do cara, ele não gasta gasolina nenhuma durante a semana, ele carrega na casa dele e não gasta. Passa um ano e pouco, ele vai lá e compra um carro 100% elétrico. E aí ele migra de um híbrido para elétrico. O que eu vejo é que o cara, quando ele está receoso, ele compra o híbrido. Mas aí, a partir do momento que ele já gostou do carro, já sentiu firmeza, achou que o carro é confortável,
silencioso, você descansa dentro do carro, né? Então, ele vem, pega um 100% elétrico. O que acontece, muitas das vezes, do cara não comprar um carro 100% elétrico, ele tentar conversar no condomínio e falar, ó, tem um carro, estou comprando um carro, a gente consegue instalar aqui um ponto de recarga? Aí ele cai na burocracia do condomínio, vê a dificuldade que é, e aí ele vem e desiste. Ele fala, não, aí não tem jeito. Porque o carro 100% elétrico, sem ponto de recarga, aí né, você tem que pensar realmente onde você vai conseguir carregar, porque não tem outra opção. A opção é o reboque, né? Mas eu não vi, particularmente, eu não vi incêndio, problema nenhum com carro elétrico, entendeu? De você, o carro elétrico estragou, nada. O relato que eu tenho é que o cara está gostando do carro e está mudando para outro modelo. Tem dois casos, eu queria lembrar aqui uma história que você contou, tem dois casos interessantes, um que eu vi que era de um Fiat 500, que você me explicou, né, que a Fiat inclusive fez um comunicado, né, e teve um outro também que está na internet, de um Volvo, né, que pegou fogo, né, que o cara falou assim, que deu uma batidinha na frente e o carro pegou fogo. Ambos foram mais ou menos a mesma história do dono, mas tinha uma verdade aí por trás, né? Que você teve acesso tanto ao laudo oficial da Volvo, né? Tanto quanto teve um comunicado, acho que público, se eu não me engano, da Fiat, né? Como é que foi esse caso? Lembra aí pra gente. Teve um cara que o carro dele pegou fogo, e aí ele reclamou na concessionária, ele até pegou o carro dele, parou na frente da concessionária, frente à concessionária da Volvo em Belo Horizonte, ficou com o carro lá parado, e falou, ó, esse aqui é o atendimento que a Volvo nos dá e tal. E aí eu falei, nossa, isso aí queimou o filme com força, né? E aí depois eu fui apurar internamente o que aconteceu, amigos meus trabalham lá, e eles falaram, não, cara, foi contratado um laudo, esse laudo percebeu que, na verdade, esse carro, ele sofreu um dano na estrutura, na parte de baixo, séria, grave, e isso comprometeu lá as baterias, as conexões e provocou um incêndio. Não foi uma batidinha, o cara, né, deu um PT praticamente no carro e teve esse problema. Então não foi muito bem aquilo que o cliente estava relatando, não, entendeu? Mas fora esse, eu não vi outros casos de. O que eu vejo de reclamação, na verdade, é o cara reclamar que o carro demora muito para chegar. Entendeu? O cara compra hoje e vai receber daqui 6 meses. Essas reclamações que eu tenho visto do carro elétrico. Agora, um gancho aqui é o seguinte: eu me imagino muito o carro elétrico para o motorista de Uber, entendeu? Porque vai ser um carro mais estável, um carro mais silencioso, um carro muito mais econômico, né? Porque a comparação que eu tenho é de um carro elétrico, ele gasta um quarto, um sexto do que é a gasolina. Então, na hora que você vai somando esses montantes de economia, dependendo da quantidade que você roda, você já pagou esse carro aí várias vezes, entendeu? Então, eu achei interessante mesmo o carro elétrico, e eu vi poucos Ubers até agora, uns 3 apenas, que são usando carro elétrico. Acho que para o Uber é muito interessante. O carro não dá manutenção e o carro é mais econômico. Então, ele ótimo para o Uber, né? Legal, você falou, né, que a partir de freio duro, eu vi um caso de um Uber mesmo que estava fazendo revisão de 40 mil quilômetros, se eu não me engano, rodados, né, do BYD Dolphin, e a pessoa lá que estava olhando, né, o carro, falou, antes, acho que bom, eles estava fazendo, mas tinha um amigo que estava junto lá, olhando, e eles filmaram lá a pastilha de freio. Aí ele falou assim, o amigo falou, mas você trocou essa pastilha de freio aí antes de vir para a revisão? Ele falou, não, não troquei até hoje. A pastilha estava zero mesmo, né? E isso me chamou atenção, que eu achei interessante, me chamou atenção no Tesla, quando eu estava dirigindo, é que você só dirige com um pedal, porque você só usa o acelerador. Porque se você coloca, claro, tem a opção de você configurar o carro do jeito que você quiser, mas eu configurei que ele tinha a possibilidade de recarregar rápido, né? Recarregar agressivo, vamos dizer, de uma forma alta, né? Recarregamento alto pelo freio. Então, se acelera, ele anda, se desacelera, ele para, né? No início até me dava um pouquinho de tranco, assim, né? Mas depois você acostuma, é muito mais confortável. Você usa o freio quase que igual um freio de mão, praticamente, quando você para no sinal, sei lá, alguma coisa assim, que nem precisa.
carro mesmo, na verdade, eletronicamente para, então achei isso bem interessante, né? Então você não gasta a pastilha de freio, você não troca o óleo, né? Tem outras coisas aí. Esse acidente, eu acho que o que eu dei uma estudada também em relação a isso, eu vi que carros há 15, 12 anos atrás poderiam até gerar uma faísca dentro dele, da bateria, né? E aquilo ali ficava, e aí ele já chegava até pegar fogo. Hoje eles têm uma tecnologia diferente, né? Tecnologia Blade, ou até a massiva lá, não tem mais essa possibilidade de acontecer, né? Porque foi uma correção aí de percurso. Eu acho que se você bate um carro, né, e você quebra o radiador ali, ele vai vazar água e ele vai esquentar e vai parar por si só, né? O problema é que se você destruir a bateria ali por baixo, ele, de certa forma, talvez não avisa, né? Não sei se hoje avisa, e aí vai acabar pegando fogo. Mas se você bater o carro, né, por baixo, né, subiu o meio-fio, passou canteiro central, alguma coisa, melhor que você faça uma revisão com o carro ali. Eu acho que é um pouco disso, né? Então, eu acho que é aquele ponto, assim, o cliente sempre tem razão, né? Se ele é desonesto, acho que não, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado aí, né? Eu vi algumas... Você tem alguns pontos, né, que a mídia no Brasil, ou no caso até alguns influencers, não são honestos, né? De certa forma, assim, se eles não estão participando do bolo, se a fábrica não está pagando alguma coisa, eles ficam metendo o pau ali, né? E eu estou interessado nesse assunto, né? Estou estudando a compra de um carro elétrico, como eu te falei, então estou pesquisando. Eu sou chato, né? Trabalho com dados, né? A gente trabalha com pesquisa, com informação, então você vê que eu fico estudando, a gente mandando coisa o tempo inteiro e tal, porque eu acho interessante. E eu vi um influencer, não vou citar aqui, até famoso, falando que, citando vários problemas, porque o carro deu problema e não tem o pneu, e não sei o quê, e demora tantos dias para chegar as peças. Eu acho que é normal, porque estão vendendo demais, né? No Brasil, acho que não está preparado para isso, né? De certa forma, demora de chegar o carro, igual você falou. Mas eu vi que ele estava lendo algumas reclamações no Reclame Aqui, né? Mas se você for ver lá, por exemplo, das principais montadoras, todas elas têm reclamação, mas a nota lá estava 8,6 ou 8,3, se eu não me engano. 90% das pessoas voltariam a fazer negócios. Então, se eu entrar em qualquer empresa hoje, qualquer uma, até a Apple lá, eu vou achar alguma coisa no Reclame Aqui e ficar lendo coisas isoladas durante 10 minutos, eu vou destruir a imagem da empresa. Vou falar que ela é uma merda, né? A Apple não, porque tem muita gente defendendo, eles vão me destruir depois. Então, eu acho que isso é desonestidade, né, de certa forma. Até porque se você for ver Ford, Chevrolet, né, Volkswagen, todas elas têm notas piores, inclusive, e menos índice de resolução e menos pessoas dizendo que vão fazer. Então, eu não tenho dúvida que deve ter problemas, não estou defendendo aqui, acho que deve ter problemas sérios lá, mas às vezes o cara pega né, aquele negócio, pega um zoom ali numa coisa ruim e vai colocando, né? Mas é legal ter você dizendo isso, né? O mecânico lá, seu amigo, falou: eu não sei o que eu vou fazer com meus mecânicos aqui, né? Com o gerente lá da mecânica, né? Porque realmente o carro dá muito menos problema, né? E eu vi o Uber, esse Uber mesmo, dizendo que o cara está economizando na faixa de R$ 2.000 por mês em relação ao carro elétrico, né? O carro combustão, na verdade, né? Outra coisa que eu queria colocar também era assim, que está muito polêmico aí em relação à bateria, né? Que eles falam a bateria dura. A fábrica está dando 8 anos de garantia na bateria. Aí tem gente falando que vai dar para rodar 1 milhão de quilômetros do carro. Tem gente que fala que a bateria vai perder autonomia. Como é que é isso? Assim? Porque hoje a gente tem carros aí, né? Se não me engano, a Tesla tem carros aí do modelo atual até desde 2012, né? Eu cheguei a dirigir na Dinamarca um BMW também, não sei se é o i3, um pequenininho, né? Parece o Smart, assim, que era até car sharing, né? Era compartilhado, você abria o aplicativo, andava na rua. Você tem carros aí há mais de 10 anos aí, né? Vocês estão falando que a bateria dura 8 anos, né? Da China, não sei se elas são piores, melhores, né? Como é que é essa questão da durabilidade da bateria? É uma coisa para ficar se preocupado? Como é que é essas tecnologias? Me fala um pouquinho sobre isso aí. Bom, hoje em dia é difícil você precisar quando irá durar uma bateria, né? Porque você não tem dado histórico disso, mas tem fabricantes que dão 15 anos de garantia e 1 milhão de quilômetros. Então, que carro que roda 1 milhão de quilômetros? Eu nunca nem vi isso, né?
E um outro detalhe também, que às vezes você fala, pô, mas 15 anos de garantia, mas aí é pouco, né? Mas se você for ver, o tempo médio de um carro normal é de 23 anos. Então, você comprou um carro hoje, daqui 23 anos ele virou sucata. Então, o fabricante está dando 15 anos de garantia na bateria. Então, eu vejo que a bateria não é o problema nesse momento, entendeu? Eu acho que o problema maior é a questão mesmo de infraestrutura, tempo de recarga, planejamento, mas a bateria eu não enxergo como um problema não, mesmo porque ela, com o passar do tempo, a tecnologia tende a ser melhor, mais barata, né? O carro ganha autonomia, a bateria menor, e a questão da segurança também, que a gente estava conversando, existem veículos que as baterias são modulares, né? Então, é uma bateria empilhada uma na outra. Existem veículos que, em caso de colisão, ele vai lá e desliga a parte elétrica da bateria para evitar que aquilo pegue fogo, entendeu? Então, já existe tecnologia para isso. Alguns veículos, acho que, se não me engano, o carro da Volvo, é dessa forma. Se houver uma colisão, imediatamente as baterias são desconectadas. Então, não vejo como um problema, não. A Volvo ela tem uma marca, né, um nome muito forte em questão de segurança, né? Então, eu imagino que e o tanto que ela está investindo em elétrico, né? Até ela mesma tem uma rede de carregamento, até que eu acho que é aberta, né? Isso é bem interessante. Eu vi que a BYD, acho que era 8 anos de bateria, você falou 15 anos, não sei se outras marcas estão oferecendo 15 anos. Mas eu acho que a gente não pode também falar de uma coisa que não tem que ser sincero e dizer que é uma tecnologia em desenvolvimento, né? Você pode comprar um carro agora, ele pode lançar tecnologias muito melhores daqui a um tempo, né? Pode ter alguns problemas. Eu acho que isso é normal, né? Eu acho que veio para ficar. Mas uma coisa também é que o preço vai popularizar. Eu vi que o carro elétrico já é mais automatizável, né? Essa aí é a área que eu brinco lá, que eu sou meio engenheiro de automação. Ele é mais automatizável porque ele tem menos peças móveis, né? Menos problema, igual a gente estava falando, mecânicos, né? De manutenção, de etc. Mas também ele é mais automatizado, então ele é em torno de 30% mais barato de fabricado que um carro normal, então já é interessante. E eu vi que as baterias era uma coisa exorbitante o preço, realmente, se você fosse trocar. Hoje em dia caiu 4 vezes nos últimos 2 anos o preço, né? O que cai 4 vezes o preço em 2 anos? Então já é. E continua caro, mas é factível, vamos dizer, trocar. Então eu imagino que daqui a pouco vai baratear também, né? Então eu acho que a gente está numa fase, né, que não é para todo mundo, né? Claro, né? E outro ponto que você disse é o melhor dos mundos, né? Eu morar numa casa, ter uma possibilidade de colocar um painel solar e utilizar e por aí vai, né? Mas também estou num grande centro igual São Paulo e tem vários postos aqui em volta, né? Para fazer compras no mercado, essas coisas dá para colocar, a não sei quando eu for. Eu estou até conversando aqui no prédio para ver se vai colocar, não vai, as vagas aqui, como é que tá, para ver se eu vou comprar um carro, não vou, né? Estou nessa possibilidade. Então, eu acho que não deixa de ser verdade isso, né? Igual eu falei, esse cara lá de Xangri-Lá que estava reclamando que ia para Florianópolis, eu acho complicado você pegar um carro que roda 300 quilômetros, acho que era o GWM Hora, né? Que é tipo um Mini, né? Ele parece um Mini, né? Da BMW. E você pegar um carro de 300 quilômetros e rodar 600, né? Ou seja, você vai ter que parar e carregar o carro do zero desde o início. Eu não acho que seja interessante, né? Se você for pegar um BYD Seal, ele tem 520 quilômetros, né? Depende do seu uso. São Paulo a Belo Horizonte é 540. Claro que se você pisar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tem que parar. Mas eu fazendo um exercício aqui, né, numa experiência, estava voltando de Belo Horizonte para São Paulo, a gente fez 3 paradas, eu e a André, a gente fez 3 paradas. A gente faz paradas rápidas, faz mais paradas mais rápidas, de 15 minutos, e fui obrigado a fazer mais 2, com carro a combustão, carro a diesel, né? O Jeep Compass a diesel. E aí eu parei num posto, e a experiência de ter um carro a diesel, eu acho que ela é pior do que a de gasolina nesse momento, porque você tem que parar no meio dos postos de caminhão. Como o carro é pequeno, o cara nem dá muita bola de te ver, ou às vezes também tá no interior ali, é outro fuso horário, né? Não tem pressa nenhuma para te atender. Então,
A gente chegou a parar num posto, e não foi a primeira vez que aconteceu isso, ficar cerca de 5 minutos acenando para ver se o cara vinha abastecer, e o cara não veio. Não veio. Tinha 3 caras lá no outro lado do posto, lá conversando. E nem aí, nem aí. O cara resolveu, eles até viram a gente. Mas quando eu percebi que eles viram, não queria vir, eu fui embora. Então já perdi ali 5 minutos parado, mais algum tempo que eu reduzi, mas não sei o que, deve ter perdido aí uns 10 minutos para mais, talvez, de tempo de estrada ali que eu poderia estar acelerando direto. Aí fui para outro posto, né? E o atendimento não foi muito melhor, mas fui atendido, né? Demorou, tinha um cara atendendo, aí ele tava plugando, vários outros, aí tinha um caminhão pequeno, caminhão não sei o quê, botou para abastecer, aí ele foi lá olhar o outro, foi olhar outro, depois que eu abasteci, ainda tive que descer do carro para poder pagar, porque a maquininha não estava ali na hora, né? Então vamos ser justos, né? Perdi aí, vamos dizer, uns 30 minutos exclusivamente só para abastecer um carro combustão, né? Sendo que eu já tinha ficado 3 paradas de 15 minutos, 45 minutos parado. E a gente não. É engraçado que um amigo meu que falou isso. Ele comprou o híbrido, né? Que você comentou, acho que é uma ponte, né? O híbrido acaba sendo uma ponte, para o cara ficar mais tranquilo. Ele comprou um híbrido, ele falou: Renato, comprei o híbrido para sentir seguro, mas devia ter comprado um elétrico, porque você começa a enxergar a tomada para todo lado. E quando eu fui olhar, eu estou pensando nessa questão de carro elétrico, comecei a ver os lugares que eu paro já tem. Eu não enxergava. Vocês estão vendo agora, eu falei, pô, ele tem. Poderia ter parado, né? Então, um carro que faz 520, né? Eu sei que tem uma regra do Inmetro aí, que depois eu vou te pedir para você me explicar, né? Por que o Inmetro coloca tão para baixo assim? Né? Porque eu sei que o Inmetro fala que é muito menos. E eu vou ter que fazer 540, eu pensei, acelerar muito aí, sei lá, vamos dizer que eu faça 480 com a bateria, quanto que eu tenho que carregar? Se eu carregar 45 minutos, eu acredito que seja mais suficiente, né? Às vezes eu faço uma paradinha de 20 minutos a mais ou menos. E tem gente que para mais tempo também, tem o cara que depende da preferência, né? O cara para 1 hora para almoçar, para relaxar e tal, e carrega uma vez só, não precisa nem parar mais do que uma vez. Eu que gosto, quando eu estou na estrada, eu faço refeições mais leves, é mais água, para ir no banheiro, coisa rápida, a gente tá com a cachorrinha, né, a Eva tem que fazer um xixizinho também e tal, né, para dar uma andada, senão ela fica estressada, então acho que é a forma de fazer, eu fiquei pensando nisso. Mas claro que eu vou, né, dentro daquele assunto, preferir parar nos lugares que já tem essa parada. E aí uma curiosidade, né, eu vi que o Inmetro, ele joga em torno de 30% para baixo, se eu não me engano, né, da autonomia do carro. Então, eu vejo assim, não é o que a fabricante diz que é 520, eu vi que também é o padrão, a Europa lá, né, porque se fosse fabricante a gente ficava desconfiado, né, o fabricante sempre vai jogar para cima. Mas, por exemplo, esse Seal, que eu achei interessante, né, que eu estou falando, mas você pode falar do Volvo, de outros também, tá? Estou falando que foi o que eu estudei ali. Ele tem 520 de autonomia, o fabricante fala que dependendo se você pisar de mais, pisar de menos, se tiver subida, descida, não vai ser tanto, né? Então, sei lá, a gente joga aí um pouquinho a menos, né? Mas vejo pessoas na internet falando que fez 480, 500 e tal, na boa. É claro também, carro a combustão também, se você pisar, né? O Compass, se eu pisar, ele liga o turbo lá, né? Que ele tem, e ele queima, ele varia, por exemplo, de 11, 12 por litro a 16. 16 a 7, às vezes, se for muito devagar, se você for mais na boa, né? Saiu do pedágio acelerando que nem doido, queimou gasolina pra caramba ali, não tem jeito. Então, isso é inerente a qualquer energia, né? Gastou muito, né? Como é que qualquer tipo de carro. Mas por que que entre o padrão europeu que fala que tem 520 e aí o Inmetro vai lá tira quase 150 quilômetros desse carro e falando que ele roda muito menos? Por que esse padrão do Inmetro aí? O Inmetro está sendo chato, a Europa está sendo bonzinho demais, como é que é isso aí? Cara, para ser bem sincero, eu não sei por quê. Eu imagino que seja por questões de segurança, entendeu? Porque existe uma variação muito grande entre, é o que você falou, como você anda no veículo, né? Então, como você anda, acho que faz uma variação muito grande, por isso dessa distorção. Mas a resposta disso, por que que o Inmetro coloca, realmente eu não sei, entendeu? Deveria ser um parâmetro mais claro, né? Engraçado o Inmetro não divulgar, né? Ou às vezes por. Imagina-se que vai ter uma depreciação de 30% nessa bateria, né? E não sei se é o caso. E, e se vai ter. E o que a gente faz com essas baterias, né? Vamos falar assim: o carro está vindo,
para ser sustentável, para ter energia, para ter essas coisas, né? Eu queria te perguntar até o que faz com a bateria disso. O que a gente faz depois? Vai ter qual uso? É só reciclável? Vai usar para alguma outra coisa? Para onde vai ser o destino disso? Vai poluir? O que a gente vai fazer com isso? O que eu vi muito foi vários projetos lá de uso depois dessa bateria e de tentar se reaproveitá-las, né? Mas agora já existe, já estão trabalhando aí com outras tecnologias para aumentar essa autonomia e o tempo também de duração delas, né? Agora, é, o que, o que a pessoa, como se recicla isso? Isso aí realmente eu não sei como é que é feito, não, sabe? Eu vi nos Estados Unidos até uma forma até bem automatizada, que eles jogam a bateria do carro, bateria de várias coisas, né? Achei bem interessante. E arranca ali aqueles materiais para depois. Mas eu fiquei na dúvida como que isso vai ser usado depois, né? A bateria em si e por aí vai. Agora, o que eu acho que as pessoas talvez não levam em consideração é que eu sou de Belo Horizonte, como você mora aí, né? Mas estou morando em São Paulo já há 6 anos. E tem alguns benefícios aqui que eu acho que a gente tem que são sérios, assim, em relação a isso. São Paulo é uma cidade muito poluída. Esse é o primeiro ponto. Tem dias realmente que eu vou caminhando para o escritório, você fica com a garganta até meio irritada, com o nariz irritado, né? E aí você vê ali no relógiozinho ali, né, que fala assim, índice de qualidade do ar péssima ali, partículas altas, aquela coisa toda. Isso é ruim, né? No ponto que a gente vê colegas aqui que tiveram que sair de São Paulo e ir para o interior porque o filho tem asma e não consegue viver bem aqui, não tem jeito, né? Ainda foi pior porque São Paulo já foi a terra da garoa, hoje não sei cadê a garoa, né? Foi embora, e aí ficava mais úmido, né? Esse problema. Eu, por exemplo, fui para Milão, me surpreendeu o quanto que Milão tem uma qualidade do ar pior do que São Paulo. Eu não conseguia respirar na rua. Eles falavam que para grupo de risco não sair. Porque além disso ainda estava frio e uma umidade fora do normal. Mas lá o índice de partícula estava o dobro de São Paulo, acho que o dobro de ruim. Então eu fiquei impressionado, assim, como que é poluído, né? Não imaginava que uma cidade lá na Itália, né, estaria tão ruim assim quanto São Paulo, assim, que nem é tão grande quanto São Paulo. São Paulo é muito grande, é uma megalópole, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, né? Assim, para mim, se fosse uma das coisas que eu pudesse mudar de São Paulo, eu adoro São Paulo, curto aqui, tem restaurantes super legais, você conhece muita gente, multicultural, tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro aqui. O lugar que eu conheci, gente do Uzbequistão, russo, dinamarquês, finlandês, americano, você conhece gente de todo lugar, né? Da América Latina toda aqui também. Então isso é muito legal, né? Come-se bem, então eu adoro a cidade. Mas se tem duas coisas que me incomodam aqui, é qualidade do ar, e nem falo de clima, para mim, de estar chovendo, não está tão bonito quanto o tempo de Belo Horizonte, quando é mais frio, para mim já acostumei, não tem problema. E a segunda coisa que eu acho que o carro elétrico é interessante também, e combate isso, é poluição sonora. É muito barulho, né? Eu moro na esquina aqui, meu apartamento é virado para Rebouças, na verdade, né, para a Avenida Rebouças, e é um barulho horroroso o tempo inteiro. Então, eu não vou nem falar de obra, que é o caso, né? Hoje eu vim para casa, estou fora do escritório por causa disso, porque o escritório estava tendo uma obra em frente e dentro do escritório. Eu falei, então, vou embora ali, vim para cá. Graças a Deus acabou a obra que estava aqui na frente também. Mas aqui acho que o ruído não pega, né? Porque eu estou com o microfone aqui, com o fone que segura. Mas vira e mexe, passa uma moto aqui, zéu, 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 e caminhão e não sei o quê, e é muito barulho, né? Então a gente, tanto pela poluição quanto pelo barulho, a janela aqui não se abre. A gente vive de ar-condicionado, né? Tá insalubre, não, deixa ele bem limpinho. Comprei um que é tal de vírus Doctor aqui, vamos fazer uma propaganda da Samsung aqui também, que não tá pagando a gente, né? Quem sabe um dia, né? Tô tomando uma Coca-Cola aqui também, mas pelo menos tá no copo do Aso, né? Ó, depois eu vou te dar um desse aqui. Todo mundo participa do podcast, ganha um, ó. Isso aqui é um copo térmico, eu tô tomando uma Coca-Colazinha aqui. Mas a gente não tem patrocínio ainda, mas quem sabe um dia. Mas o da Samsung, eu tô brincando, é bem interessante, né? Ele tem essa possibilidade. Mas é outra coisa também que eu sentia falta. Belo Horizonte, você abre a janela, você tem aquela coisa. Eu morava no bairro Serra ali, um ar puro que vinha da montanha, uma coisa fora do normal para uma cidade
tão grande quanto Belo Horizonte também. Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas levarem em consideração. Está todo mundo muito discutindo as vantagens pessoais do carro, se vale, não vale, se o carro é bom, se o carro é ruim, que não sei o que, etc. Mas eu acho que a gente tem que acreditar nessa tecnologia, né? A gente tem que navegar para isso, né? Se vai melhorar, se vai baratear, né? E eu tomei um tapa de luva, né? Falando assim, eu não quero o carro deles, eu acho que não vale a pena. Então, um amigo meu falou assim, olha, Renato, se você tem condição e o carro te atende, você já tem que comprar. Porque você está contribuindo com o futuro de outras pessoas, isso baratear, né? Porque hoje você vai comprar mais caro um pouco, mas já está vendo que tem carro aí a cento e poucos mil, né? Já não está variando, eu vi que tem carro 90 mil, carro zero, daqui a pouco também já tem usado mais barato para comprar, né? Eu acho que é por aí, né? Então tem essa questão da sustentabilidade que eu acho que é muito importante, né? Mas aí, o que eu ia te perguntar, esses haters, eu não sei essa parte aí, eu tô fugindo um pouquinho da engenharia elétrica aqui, tô falando de resíduos, de outras coisas, né? Mas eu vi que estão lançando algumas tecnologias de bateria de sal, de cloreto sódico, de movimento, etc. E a quantidade de metais preciosos que usa na bateria, como é que é a composição disso? É muito difícil? Tem que minerar para caramba para fazer um carro? Como é que é essa parte aí também, essa sustentabilidade na produção do carro? Pode falar, sei que você não é da produção do carro, mas sua opinião mesmo, tá? Fica tranquilo aí, viu? Pode. Bom, eu ia te falar primeiro a questão da poluição. É o seguinte, o que eu vejo interessante para as grandes cidades seria o uso do carro elétrico para ônibus, vans, porque, primeiro, vai melhorar muito a poluição ambiental e também a poluição sonora, entendeu? Então, já existe hoje projetos de lei, acho que Belo Horizonte até provou isso, que os táxis, os carros públicos e os ônibus, eles devem ser elétricos. Então, com isso, acho que vai ter uma melhora significativa do ruído, né, de poluição. Então, a gente já vai começar, vamos falar assim, de baixo para cima, né? Então, do transporte público, ao invés de começar dos carros convencionais. Eu não sei se você chegou a ver lá na Europa, e até te perguntar, se você chegou a ver lá na Europa ônibus elétricos, vans elétricos, você chegou a ver lá? Você chegou a perceber isso? Na Europa eu vi muito Uber Tesla, tá? A gente chegou até a pegar um Uber Tesla em Portugal. Né? Portugal, Europa eu andei muito de metrô lá para todo lado, né? A gente saiu de madrugada e não tinha metrô disponível na hora, então para pegar o voo para ir para o aeroporto, então a gente pegou um Uber Tesla, mas a gente viu vários Uber Tesla lá também, achei interessante. Não vi tanta van, essas coisas. Eu vi em Friburgo, né? Quando eu fui para a Suíça, em Friburgo, realmente passei lá. Todos os ônibus eram elétricos, mas era aquele elétrico que tem aqui em São Paulo também, com aquele fio passando em cima. Só que ele não fica plugado no fio o tempo inteiro, né? Ele despluga do fio e volta para o fio. Então, quando ele passa em algumas avenidas, ele pluga no fio, para no ponto de ônibus, tal e tudo mais, né? Que ele fica, e aí ele sai. E eu acho que ele tem uma recarga ali. Eu acho que é uma forma mais, se eu não me engano, deve ser uma tecnologia mais antiga, tá? Então, não vi nada muito moderno em relação a isso. Né? E peguei trem, que eu não sei dizer se o trem era elétrico, a diesel, o que ele era, mas eu acho que era combustão, mas foi uma experiência fantástica ali. O trem pegava 330 km por hora e foi impressionante. A gente a gente foi de Sion direto para Milão e de Milão a gente foi para Roma. Se eu não me engano, foi Milão para Roma que a gente pegou o mais rápido, né? Porque a gente não tinha pego um outro muito rápido. E aí foram 3 horas e pouco para rodar 500 e tantos quilômetros, né? Então nós estamos falando que eu saio de BH e vou para São Paulo em 7 horas, né? É mais ou menos a mesma distância que eu lembro. Eu fiz em 3 horas e meia, né? O trem quase o tempo todo fica 300 por hora, ele diminui porque ele passa numa estação lá que ele não para, mas diminui, né? Tem umas curvas, etc. Mas eu acho que o mais devagar que ele faz é 170, 180 por hora, é impressionante realmente. Então, achei nesse ponto aí. Mas e hoje, voltando um pouquinho, Igor, eu queria falar sobre a sua empresa, a Energisa, né? Energisa Car, que faz a instalação, né? Você falou assim, tem pessoas que estão contratando
eletricista. Eu sei que não tem pessoas que fazem alguma coisa, mas não tem uma empresa especializada, né? Sua empresa é especializada nessa instalação, né? Então, hoje, o que eu queria perguntar, que eu acho que é uma dúvida que as pessoas falam assim, tem que preocupar com essa instalação, vai instalar uma vaga, vai instalar outra vaga. Normalmente o que as pessoas instalam, o Wallbox, às vezes com um aplicativo para várias pessoas utilizar, fazer a instalação elétrica, qual que é o custo disso, cara? Quanto que custa mais ou menos para instalar 2 vagas, 4 vagas, não sei, tem um custo mensal, paga tudo de uma vez, como é que funciona isso? Dá problema, tem manutenção, como é que é o custo disso, para quem está pensando em colocar, ou propor o prédio, ou ter um síndico, como é que é o preço disso? Bom, a pergunta é interessante. Se for um ponto de instalação simples, vamos falar uma tomada, que é para atender um carro híbrido, uma instalação dessa fica em torno dos R$ 3.000. Então, vamos falar uma instalação já mais barata. Agora, se for uma instalação por um carro 100% elétrico, aí não tem como o cara carregar, como tem, né? Mas não vai ser uma experiência legal. Ele carregar na tomada. Então, o ideal é que ele tenha um wallbox. Então, um wallbox, o custo de um wallbox aí varia entre 4.500 a R$ 8.000. Então, apesar de que muitos veículos, né, quando você compra, você acaba ganhando o wallbox, que é aquele ponto de recarga igual de shopping, que é um ponto de recarga mais rápido. Então, a instalação dessa aí, tirando a parte do wallbox, fica em 4, 5 mil reais. Isso é uma instalação individual. Agora, a instalação para um prédio inteiro tem ficado em média em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000 por morador. Então, vamos lá, você tem um prédio com 10 pessoas. Então, o custo para a infraestrutura do prédio seria em torno de R$ 30.000, entendeu? Então, não são valores exorbitantes, mas tudo depende de uma avaliação, porque pode ser que o prédio precise de pouca intervenção. Agora, vamos supor, um prédio mais antigo, talvez ele precise que seja reformada a parte da entrada de energia, os padrões, né? O quadro do condomínio e outras coisas, aí encarece. Então, tudo precisa de uma avaliação. Agora, existem modalidades também que você consegue instalar um ponto de recarga, e aquele ponto de recarga ele pode ser usado por várias pessoas. Então, vamos supor no seu prédio, a gente instala um ponto de recarga, um wallbox lá de 7,5 kW, 11 ou 22, e aí você instala um aplicativo no seu celular, você compra a energia primeiro, então vou carregar R$ 100. Primeiro eu pago por aquilo, aí o ponto, o wallbox vai liberar para você usar, e você vai usar exatamente aquilo que você pagou. Aí se eu quiser usar aquele mesmo ponto lá, eu vou lá, mesma coisa, recarrego e uso. Então, ele é um ponto comum a várias pessoas. Eu acho essa solução interessante, só depende muito da operação do prédio, né, do tipo de veículo que o cara tem, porque a recarga, que basicamente a recarga, quais são os fatores que influenciam a recarga? Primeiro, a bateria do veículo, se ela é uma bateria maior ou menor. Quanto que você tem que carregar daquela bateria? É zero? É 100%, 50%, 70%? E qual que é a fonte de energia? Então, quanto maior a fonte, menor o tempo de recarga. Então, todos esses parâmetros aí, eles são importantes. Então, eu vejo que a gente pode trabalhar uma instalação individual, uma instalação coletiva e uma instalação para múltiplos usuários, que eu acho também bastante interessante no mercado. Não sei se você chegou a ver na Europa, nos Estados Unidos, soluções diferentes. Eu vi até seguidores nossos no Instagram mandando fotos de pontos de recarga na rua. O cara compra energia e recarrega. Também é interessante, mas isso no Brasil ainda está um pouco longe, porque a nossa infraestrutura ela ainda está bem aquém, né? Eu vi carregador na rua, lá em Portugal principalmente, não observei na Suíça, acho que todo mundo não tem casa, carrega. Minha irmã mora na Suíça, né? Na garagem dela, ela tem um carregador dela lá, então acho que a maior parte das pessoas tem em casa, não vi assim em público, não. Acho que não tem essa necessidade, mas muito carro elétrico na Suíça, muita gente utilizando, isso foi bem legal. Inclusive carro de empresa e por aí vai, então isso eu vi bastante. Na Itália, não percebi muito assim.
né? Muito trânsito, muita confusão. Fiquei andando lá, tipo, andei de patinete, andei de outras coisas, mas acho que a Itália, pelo menos em Roma, não vi tanto, Milão não vi tanto, assim, quanto eu vi na Suíça e quanto eu vi em Portugal. Portugal, muito Tesla mesmo, foi bem, bem legal. Agora, para eu entender um pouquinho mais, vamos separar aqui, porque você emendou um pouquinho os assuntos para ver se eu entendi isso e o pessoal que está nos ouvindo aqui entendeu também. Se eu for instalar eu mesmo, tá, na minha vaga dentro do prédio, na minha casa, eu vou comprar um wallbox de 3 ou 4 mil reais, ou vou ganhar um com carro normalmente, né, e vou gastar mais ou menos ali entre fiação, aparelhos, instalação, seu serviço, etc., valores, uns 3 mil reais também, é isso, né, que eu vou, ou seja, já tenho o wallbox, vou gastar só 3 mil reais ali, para você preparar a instalação em média, né? Tipo, se a fiação tiver ferrada ali, aí é outra história, né? Aí você tem que reformar a casa inteira, né? Então vamos partir de um princípio que você tem uma fiação conforme, né? Então, porque senão o cara vai ter que gastar 30 mil reais, mas não é por causa do carro, é por causa da casa dele que está acabada mesmo, é outra história, né? Entendi, beleza. Agora, a gente tem a vaga coletiva que você falou, que talvez é o que eu precise aqui no prédio, principalmente caso eu queira, e tem 2 vagas ali, mas até queria entrar depois nesse preço do quilowatt aí, como é que funciona isso, que aqui no prédio eu vi que era R$ 3 o quilowatt, é caríssimo para uma coisa ruim, né? Não vou citar o nome da empresa não, mas é péssimo, acho que é o quilowatt mais caro de São Paulo, para o pior carregador que tem, né? E isso é uma das coisas que está me desanimando aqui, por isso que tenho conversado com o pessoal, para considerar a possibilidade, né, de ter o carro. E aí esse wallbox da concessionária não vai servir para mim, porque eu preciso de um wallbox que trabalhe com um aplicativo de vários moradores. O Renato parou ali, carrega, libera ali pelo aplicativo, o Igor também, por aí vai. Então, várias pessoas podem usar essa vaga, né, enquanto estão carregando. Minha preocupação é aquele negócio do prédio aqui, tipo, você tem 200 vagas, quantas vagas você vai fazer realmente coletivas, o cara vai deixar o carro lá a semana inteira porque viajou, né? Tem que ter uma consciência aí também nesse sentido, porque nem todo mundo vai conseguir, porque é impossível colocar o wallbox para todo mundo, não só para infraestrutura, talvez até tenha, não vou saber dizer, mas porque as vagas são rotativas, né? Tem vaga presa, etc., e aí não tem jeito, né? Funciona, tem manobrista quando precisa, né? É uma coisa diferente. E quanto custa esse wallbox? Qual que é o modelo de pagamento e quanto custa essa instalação? Vamos dizer assim, vamos dizer um prédio, no mínimo 2 vagas, vamos dizer, né? Não vai colocar uma vaga, mas no mínimo 2 vagas. Se eu for colocar 2 vagas no prédio, qual o custo desse wallbox? Como é que é o modelo de pagamento disso? Qual o custo da instalação? Isso aí para mim não ficou claro, me conta. Bom, então é o seguinte, primeiro você vai precisar de um wallbox Smart. A gente até por coincidência vendemos um wallbox Smart para o cliente agora, estou até com o preço na cabeça. Custa R$ 5.800 da Intelbras. O cliente pode pagar de 10 vezes no cartão. Então, o preço eu acho interessante. Por um wallbox de 7.500 watts, Smart, onde você vai conseguir colocar o aplicativo e mais de uma pessoa utilizar ele. A instalação, aí varia de prédio para prédio, mas fica em torno de 3 a 4 mil reais para se instalar o ponto de recarga, do quadro do condomínio até o wallbox. O aplicativo, você tem N aplicativos no mercado. O que a gente trabalha muito é o da Spot. Ele inclusive, é de São Paulo, seu vizinho aí. Como é que ele faz? Ele fornece o aplicativo, não tem custo de instalação e ele recebe uma parcela da recarga. Então, quando você carregou ali, ele recebe uma parcela. Agora, você vai me perguntar, mas tá, o que esse aplicativo faz? Ele faz todo o gerenciamento do condomínio. Você imagina que tenha 10 wallbox no condomínio. Como é que você faria a recarga daquilo? Como é que você faria a leitura de que cada um consumiu? Então, ele consegue, por meio do aplicativo, fazer toda essa gestão da energia, inclusive colocar o preço do quilowatt-hora que você quiser. Então, normalmente o preço do quilowatt-hora, em Belo Horizonte, 80 centavos, por exemplo, da minha casa.
Se o condomínio quiser colocar um pouco mais caro, ele coloca lá um pouquinho mais caro, ou não, ele vende o mesmo preço, e você consegue regular isso tudo. E até pelo aplicativo, vamos supor que o Renato deixou o carro dele carregando e esqueceu, foi dormir. O aplicativo, ele consegue, inclusive, te multar por conta disso. Ó, você gastou aqui, ficou 1 hora carregando, mas você ficou mais 1 hora aqui ocupando a vaga de alguém. Então, ele consegue fazer todo esse gerenciamento. Eu acho muito interessante e eu vejo que esse é o caminho dos prédios, entendeu? A utilização de wallbox inteligentes, onde, por meio de aplicativos, é feita a gestão de energia e também é feito o balanço da energia. Se ele precisar de recarregar mais lento por falta de energia do prédio, ele também faz isso. Então, eu acho muito interessante. Para mim, eu vejo esse o caminho. Não vejo o caminho você fazer uma super entrada de energia, investir muito, porque a demanda ela é muito sazonal. Então, pode ser que em alguns momentos tem vários carros carregando e em alguns momentos não tenha nenhum. Então, a gente vai em prédios que a gente instalou, às vezes a gente chega lá, tem um carro elétrico instalado 8 horas da manhã funcionando. A gente chega lá na hora do almoço, tem 5, 6. Então, é muito sazonal, acho que não vale o investimento. Bem legal essa parte aí de cobrar pela ociosidade, né? Ficar parado, acho que resolve esse problema do cara lá que vai largar o carro. Então já tem uma solução para o problema que eu falei. O que eu fiquei na dúvida, tá? Achei bem factível, né? Você pagar 10 vezes de R$ 580 por mês para um condomínio, estou dizendo, né? Claro. Então, seria 2 vezes isso caso for botar 2 wallbox, né? Para poder criar 2 vagas, né? Naquele cenário. E aí você me falou que custa mais ou menos R$ 3.000 para preparar a instalação, né? De novo, né? Se o prédio tiver uma condição básica, né? Se for o prédio cair nos pedaços, vai ter que gastar muito mais para isso, claro, né? E aí é 3.000 por wallbox, ou no caso aqui que eu vou instalar 2, eu vou gastar 6.000, ou é 3.000 e ponto? Como é que é esse valor? Só para deixar claro aqui. Não, é 3.000 por wallbox em média, né? O que pode acontecer é o seguinte, quanto mais próximo o wallbox estiver do nosso ponto de retirada de energia, vamos supor do quadro condomínio, mais barata a instalação. Agora, se aquele wallbox estiver longe do ponto de recarga, esse valor ele vai aumentando por conta do cabo, né? O cabo que é o componente mais caro da instalação, é o cabo elétrico. Então, um cabo desse deve custar em torno de R$ 27 o metro. Então, quanto maior a distância, maior é o preço da instalação, mas seria em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000 por ponto de recarga, por wallbox. Legal. E aí você falou, vou fazer a instalação da Intelbras, né? Legal que então que já tem produto nacional, né? Não sei quantos componentes são nacionais, mas é legal isso. Você trabalha com multimarcas, como é que é? Eu vou ter experiência com você agora aqui, vou comprar para o prédio, dizer que eu sou o síndico, né? Como é que funciona? Você vai me ofertar alguns, você trabalha com a marca, dizer que eu defini aqui que eu vou colocar o mais básico mesmo, esse que você falou de 7,5, vou botar 2 vagas. Como é que funciona? Você já vai me dar um orçamento, você tem que vir para fazer vistoria, a partir do momento que você vai instalar, vai me ofertar qual wallbox eu vou comprar da Intelbras ou de outros, você trabalha com outras marcas, quanto tempo demora para terminar essa instalação a partir do momento que eu aprovei, que dia que eu vou ter hoje, né, que eu comecei hoje, quantos dias vai demorar para eu ter essa, eu vou ter essa vaga pronta, tudo certinho, como é que funciona esse processo para eu entender, assim, como é que para as pessoas detalhando mesmo passo a passo em cada ponto. Bom, respondendo a primeira pergunta, a gente trabalha com várias marcas, né? A gente trabalha com a Neocharge aí de São Paulo, com a WEG, que é bastante conhecida aí no mercado, e a gente também trabalha com a Intelbras. Essas são as marcas, normalmente, que a gente trabalha. A gente coloca todas as opções para o cliente, a gente vê que a Intelbras tem uma perenidade maior no mercado, porque ela já está no condomínio, né? Se você for ver lá, o interfone da Intelbras, a câmera da Intelbras, então acaba que ela tem uma capilaridade maior no mercado e o atendimento tem sido interessante, mas a gente
antes de trabalhar com a Intelbras, de conhecer o produto da Intelbras, a gente trabalhava muito também com a WEG. Nada nos impede de trabalhar com nenhuma dessas três marcas. A gente só não gosta de trabalhar com marcas que não têm o suporte local. Então, existia marcas que, de fora, de wallbox francês, por exemplo, que ele não tinha suporte técnico. Então, você precisava de resolver alguma coisa, não tinha jeito. Então, a gente não trabalha com equipamentos de fora. Agora, quanto a... Qual foi a outra pergunta? Em relação a questão, eu quero pensar um pouquinho assim no processo da experiência, né? Então você falou, vou escolher o wallbox. Agora, como é que funciona? Você vem fazer uma vistoria, ou o orçamento é fixo? Como é que, né? Eu imagino que você tem que ver talvez a estrutura. Você faz a vistoria, entrega um orçamento, quanto tempo demora para... Eu valido esse orçamento, quanto tempo demora para eu receber meu orçamento na mão? Aprovado o orçamento, quanto tempo demora para esse wallbox chegar, para instalar? No total, quanto tempo demora? Então, eu queria entender, assim, para a gente poder deixar bem claro para um cliente que quer te contratar, tá? Assim, qual que é o processo, né? Quantos dias ele tem que estar preparado para esperar? Uma coisa vai instalar amanhã, tá aqui, não entendi, me manda aí, é 5.800 e R$ 3.000 a instalação, não. Você acha que você já falou que tem que medir o tempo do fio e tal, mas imagino que essa vistoria seja um dia, né? Então me conta sobre isso, tá? Para a gente poder deixar claro aí para quem quer instalar. Estou abrindo isso, né? É bom porque você conta como é que funciona a sua empresa, claro, mas para as pessoas entenderem qual é o nível de esforço. É uma coisa simples, é fácil. Olha, escolheu a box, viu a instalação, provou o orçamento, quanto tempo está instalado, está funcionando. Certo, a gente sempre dá preferência numa visita técnica presencial, para a gente olhar em loco o que precisa ser feito, em que situação está a instalação do cliente, mas em alguns casos, onde o cliente tem mais boa vontade, a instalação é mais simples, a gente consegue também fazer a vistoria por videoconferência. Ele, ele liga a câmera lá, a gente abre o quadro, deixa eu ver por onde que isso aqui passa e tal. Então, isso é simples. Então, depois de um tempo, depois disso feito, com 1 a 2 dias, a gente consegue entregar o orçamento, porque a gente faz o levantamento do material, cota isso no mercado e vê quanto que vai custar exatamente o material. O Wallbox demora em torno de uma semana entre a compra do cliente e a entrega. Mas se o cliente já tiver o Wallbox ou não precisar, a instalação é rápida. A instalação é feita de 1 a 2 dias. Não é uma instalação demorada, não. O que pega muito, na verdade, são os trâmites burocráticos com o condomínio. Isso demora. Porque a gente apresentou o orçamento, o cliente vai lá no condomínio e fala, eu posso instalar? O cara, não, preciso conversar com o engenheiro. Eu quero a RT dele. Eu preciso de um projeto. Eu preciso de um croquis, um laudo. Eu preciso aprovar na assembleia. Então, assim, na verdade, a nossa instalação é o mais rápido do processo. A gente consegue fazer a instalação com 1 ou 2 dias, mas o wallbox demora uma semana para ser entregue, mas a parte de aprovação no condomínio que a gente não tem controle costuma ser demorado. Não, é claro, aí tem condomínio que vai demorar a vida inteira, vai aprovar, né? Isso aí depende. Mas eu entendi que são uma semana aí para poder chegar ao wallbox, 7 dias, 2 ou 3 dias para instalar, 10 dias a gente está com tudo pronto aqui, sem nenhum problema, né? Isso é legal. Eu tenho uma particularidade aqui no prédio que me é uma dúvida aqui, que talvez possa ser a dúvida de outras pessoas também, né? O nosso prédio ele compartilha um dos andares de estacionamento com o Samachê, que é um supermercado aqui, né? Eu brinco para explicar para mineiro o que é o samachê, é o verde mar sem as coisas boas mineiras, né? Tipo, ele é muito bom, né? Mas não tem o pão de queijo lá com pernil, tem o frango assado ainda, algumas coisas, tem umas outras coisas de paulista aqui, mas é muito bom, né? Não tem, é o mais próximo que podia ter aqui do verde mar, né? Que sou fã do verde mar também. Então, não tem aquelas coisas mais amineiradas, vamos dizer assim, mas é um supermercado muito interessante aqui, né? Então, ele te divide no prédio, né? Tem essa vantagem aqui no prédio, você andar por dentro da garagem, chegar lá no São Marché, isso é bem legal. Então, uma das garagens, a gente divide com quem vai visitar o São Marché, tem as exclusivas para morador, tem essas daí, né? E as vagas de carregamento de carro, por acaso, estão ali. Eu não sei se o prédio vai estar lá em mais os outros andares, acho que provavelmente sim, mas tem duas lá que estão ali, né?
E aí tem esse preço exorbitante, que eu acho que ninguém vai querer usar por R$ 3, mas vamos dizer que seja um valor um pouco mais alto, etc. E aí, que eu não acho justo, né, talvez, que uma pessoa que vem de fora utilizar, a não ser que o Samachê dê de graça, né, que eu acho que até tem um Samachê que dá de graça lá no Itaim ali, né, aqui não é do Samachê, é energia do prédio. Então, eu não acho justo que o morador pague a mesma coisa de alguém que vem de fora, né, porque o prédio vai arcar com o wallbox, com a instalação, com esses valores, né, não sei se deveria cobrar preço de custos moradores, talvez, né, e subsidiar para outras pessoas que vão instalar pelo quilowatt, né, talvez seja uma opção. Então, vamos dizer que, acho que em São Paulo é por aí também, 80 centavos, 77 centavos quilowatt. É possível ter um aplicativo, né, que a gente possa ter uma experiência assim, que o morador possa utilizar como um valor diferente de quem está vindo de fora utilizar? Essa é uma pergunta. Porque seria legal, eu posso usar, o morador usa ali a 80 centavos quilowatt, por exemplo, ou 77, sei lá, preço de custo, ele está pagando energia, o prédio é dele, né, por aí vai. E para cobrir esses gastos de instalação, né, do preço do wallbox, alguma coisa assim, se tem essa possibilidade né, que vai dividir em 10 vezes, pagar a instalação e tal, mas tem um custo, né, para o prédio. Ele poderia cobrar ali, às vezes, talvez 1,20, 1,50, alguma coisa para quem vem de fora. É possível o aplicativo? Já existe essa possibilidade? Então, já existe sim. Esse aplicativo da Spot, por exemplo, ele permite você criar um login para um usuário pagar 80 centavos, vamos falar um usuário externo, pagar um valor superior a 1,50, por exemplo. Eu acho bem interessante isso para ser justo, né? Quem é morador, mora no prédio, não pode pagar o mesmo preço de alguém que está vindo de fora e usar o seu ponto, entendeu? Mas realmente o da Spot já permite isso. Como não há possibilidade de instalar um wallbox próprio, né, como eu expliquei, talvez seja a melhor opção, né, nesse sentido, acho que é interessante. Que eu queria, acho que estamos indo para o final aqui, eu queria te deixar algumas perguntas aqui, que é o seguinte, para a gente deixar onde você atende, né, é Belo Horizonte, é Minas Gerais toda, São Paulo, qualquer lugar no Brasil, se chama lá no Acre, você vai também, não? Então me fala aí sua área de atuação, né? E como é que a gente faz aí, quem tiver interesse no seu serviço, em te procurar. Bom, legal. A gente instala pontos de recarga em todo Minas Gerais, Belo Horizonte. Também temos condição de atender Rio de Janeiro e São Paulo. Se a pessoa quiser fazer contato com a gente, ele pode entrar no site, né? www.energizacar.com.br ou no Instagram também, Energizacar. A gente está lá. E também o contato pelo WhatsApp. Legal. Eu queria agradecer, Igor, pela sua presença aqui. Acho que o papo foi bem interessante, né? Se o pessoal achou interessante também, pode fazer novas perguntas aqui nos comentários, né? Não sei se vocês estão vendo aqui a live completa. Vocês vão ver algum corte aqui também. Pode fazer perguntas, né, para a gente poder responder. Se vier bastante perguntas, a gente pode fazer uma parte 2 aí, né, para a gente poder fazer mais perguntas. O objetivo aqui é pegar essa inovação, essa nova tecnologia, né, e você está à frente aí pela sua empresa, pelo que eu estou acompanhando, que é bem legal, né, a gente vê aquele engenheiro que está fazendo ali um bicozinho de alguma coisa, de outro, e às vezes não tem especialização, não tem experiência, né, então acho que é um problema, né? A gente passou por vários assuntos aqui. É claro que se você está especializado em instalação, né, eu peguei demais aqui, comecei a falar de bateria, de outras coisas, normal, que a gente não realmente, né, a gente tem que especializar, né, a gente tem que ter algum lado ali que você vai seguindo. Tem gente que está preocupado com manutenção do carro, outro destino de bateria, de alguma coisa, e é muito legal que você está especializado nessa parte da instalação, né, então acho que é bacana. Vou colocar também, a gente coloca aí o seu site aqui para poder acompanhar, né? Fica à vontade também, vou te passar os vídeos aqui para você postar lá no seu canal para a gente poder dividir. E aí acho que foi bem esclarecedor na visão do usuário, né? Vai ter hater aí, provavelmente, né? Tem gente aí, carro elétrico é furado, cheio de coisa e tal. Eu acho que está cheio de furo aí para vários lados, em várias tecnologias, claro, uma tecnologia nova tem que evoluir, né? Eu acho que faz parte. Então eu tive essa experiência e falei, eu acho que isso é interessante, a gente falar de inovação. É curioso que eu não sou entusiasta de carro,
quem me conhece sabe que eu fico 10 anos com carro, eu não quero problema. Eu acho, e carro mecânico, não acho muito, não sou mesmo. Mas eu fiquei entusiasmado com o carro elétrico, eu fiquei com a tecnologia, o Tesla cheio de coisa na tela, cheio de configuração, né? E aí eu gosto de tecnologia, gosto de inovação, né? A gente trabalha com inovação, a gente apoia os nossos clientes a fazer pesquisa, conectar com os clientes para inovar, né? E eu achei realmente um passo além ali mesmo, né? Você comentou também, eu acho que eu vi aqui em São Paulo muito movimento da 99 em relação ao carro elétrico, né? Algumas facilidades que ela está oferecendo para os Ubers, que colocarem 99 no carro, né? Adesivar, tem carregamento mais barato, até de graça durante um período, acho que metade do preço para quem é Uber. Isso eu acho um movimento bem legal. Não vi a Uber, na verdade, quem é Uber, não quem é 99, né? Estou fazendo propaganda da 99 falando da Uber. Não vi movimento da Uber nenhum em relação a isso. Acho que deveria ter também. Acho que realmente transporte coletivo é muito interessante o seu posicionamento. Mas queria te agradecer, obrigado pela essa horinha aí, horinha e pouquinho mais para a gente conversar aqui. Acho que foi bem interessante. Espero que você tenha gostado do papo aí também. Eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição aí para, se houver interesse de uma segunda parte, acho que tem muitos pontos a serem tratados, e cada dia que passa também a gente vai ganhando experiência, aprendendo um pouquinho, e descobrindo também novas tecnologias, novas soluções, mas não tenho dúvida que é uma coisa que chegou para ficar. Vá um dia numa concessionária de carro elétrico da BYD, por exemplo, um fim de semana. Você vai achar que você está dentro de uma loja de roupa, de tanta gente que está lá, o movimento é muito grande, e eu não tenho dúvida que isso veio para ficar, principalmente do Brasil, que a nossa fonte de energia ela é limpa, né? A gente não está falando em energia suja. O Brasil, 90% lá é energia limpa. Então, eu acho que essa carro elétrico veio para ficar. Até em pesquisas que a gente faz aqui, a gente percebe muito que sustentabilidade no Brasil vem muito depois do que a gente vê fora do Brasil, né? Então, a gente faz uma pesquisa fora, às vezes até para embalagem de comida, às vezes ecológica, é uma das maiores preocupações, por exemplo, de uma entrega do Uber Eats lá nos Estados Unidos ou na Europa, outros aplicativos. Aqui no Brasil, o iFood, ninguém está nem preocupado com embalagem, lixo, essas coisas. Realmente, né, claro, a gente tem problemas sérios acontecendo sociais, e acaba que lembrar lá do meio ambiente, talvez fique um pouquinho para trás, né, mas eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência em relação a isso, né. Então, acho que foi legal que a gente falou aqui, gente, se a tecnologia é viável, estamos caminhando para isso, ela vai melhorar, tem um ganho, né? Imagino, pelo menos assim, se vai deslocar essa poluição para outro lugar, a gente já, para mim, morando em São Paulo, já acho um benefício. No Brasil, a gente tem uma matriz energética limpa, igual você falou, acho que isso é legal, acho que é o caminho para a gente seguir. Mas é isso, dá pano para manga demais esse assunto aqui, né? Espero que. Vamos deixar. Quem tiver hater pode comentar também, tá, gente? Não precisa. Hater é brincadeira, né? Não, quem tem dúvida, quem é contra, né? A gente respeita aqui o espaço, acho que a gente vive numa democracia, né? Liberdade de expressão a princípio, né? Tomara que sim, né? Pelo menos do lado de cá o tema é livre. Eu gosto de ouvir, acho que toda unanimidade é burra, né? Então, gostaria de ouvir críticas também, tá? Eu queria deixar todo mundo à vontade para isso. E acho que crítica, ignorância, a gente combate com informação, né? Então, é mais a gente bater um papo, e às vezes não vem uma crítica, a gente aprende, né? Porque a gente busca informação e aprende também juntos. Então, é isso. Vou encerrar por aqui. Obrigado e até a próxima aí. Obrigado, um abraço. Até a próxima.